Olá a todos. Nesse vídeo nós vamos tratar das equações relativísticas de transformação das forças. Nós já encontramos as equações de transformação para o espaço e tempo. Vou me referir a isso como espaço-tempo, que são as transformações de Lorentz. Nós encontramos as equações de transformação. Quando eu digo isso, eu estou falando as coordenadas de S' com relação a S e vice-versa. São essas as equações relativísticas de transformação. Do espaço-tempo, são as transformações de Lorentz. Fizemos o mesmo para as componentes das velocidades de um corpo, no sistema S', como ele é descrito no sistema S e vice-versa. São as velocidades paralelas e as velocidades perpendiculares com relação à velocidade relativa entre S' e S. Fizemos o mesmo, encontramos as equações de transformação para as acelerações. E depois nós encontramos como o momento, as componentes do momento e da energia. Nessa última aula, nós encontramos as transformações do momento e da energia, claro, o momento relativístico que foi redefinido e a energia relativística que foi encontrada contendo a energia de repouso. E as equações de transformação do momento nas componentes x, y e z são dadas por essas expressões e a transformação da energia por essa última expressão. Você vê que E' ele tem uma componente E também tem uma componente do momento, na direção paralela à velocidade v, que é px. E você vê, nós apontamos que é possível enxergar uma semelhança das transformações do momento e da energia com relação às equações de transformação do espaço-tempo, que são as transformações de Lorentz. Há uma semelhança, e se eu posso definir um quadrivetor para representar o espaço-tempo, também poderemos definir um quadrivetor para o momento e a energia, que será denominado quadrimomento. E o quadrado desse quadrimomento, levando em conta a álgebra dos quadrivetores, o quadrado desse quadrimomento te levará à relação energia-momento, momento-energia, relativística, e isso te indicará que o quadrado do quadrimomento está relacionado à massa invariante do corpo, a massa ao quadrado do corpo. Bom, e agora o nosso propósito é encontrar as transformações das forças, ou melhor, as equações relativísticas de transformação das forças. E o que são as forças? Bom, vamos tratar das componentes primeiro. Em S, eu tenho que a componente Fx ela é naturalmente a derivada do momento em x com relação ao tempo. E esse momento nós já vimos, como os momentos são redefinidos, ele é o gama massa vezes a velocidade. Esse gama é o gama U, ou seja, é o gama que tem a velocidade U naquela raiz. Ou, de forma mais explícita, vou ganhar espaço. Vamos colocar isso aqui no canto. Ou de forma explícita, a força Fx é a derivada no tempo de
m ux dividido pela raiz de 1 menos u ao quadrado c ao quadrado. Da mesma forma, ainda em S, Fy é dPy dt e Fz é dPz dt. Claro, em S', no referencial S', Fx' é igual a dPx' dt' e o mesmo para Fy' e Fz'. Muito bem, e antes de começar a tentar encontrar uma relação entre Fx' e as componentes da força em S, vamos encontrar uma expressão que nos será útil, que é o seguinte: a energia total relativística, ela é igual à energia cinética mais um termo que é a energia de repouso. Tá? Então esse termo, nós já vimos isso numa aula anterior, é a energia de repouso, e esse termo é a energia cinética. Pois bem, agora, e se você calcular a derivada dessa energia total no tempo? A derivada com relação ao tempo da energia. Bom, esse termo é energia de repouso, ele é uma constante, é uma massa invariante, né? Não estamos usando o conceito de massa relativística, a massa é a única massa que nós temos da partícula, do corpo em questão, e c ao quadrado é uma constante. Né? Então, esse termo em sendo uma constante, a derivada de E com relação ao tempo é a derivada da energia cinética com relação ao tempo. Agora, esse elemento diferencial dk, né, ele está associado ao trabalho dk, é o elemento diferencial que é igual a força vezes um deslocamento infinitesimal dl. L é a direção do deslocamento, né? A direção do deslocamento tem alguma componente em x, y e z, qualquer. Né? Então, FdL é o trabalho infinitesimal e isso será igual à energia cinética infinitesimal dk. Tá? Então, eu posso usar, no lugar de dk, FdL, de tal forma que eu terei um produto escalar do vetor f com esse elemento dt. E isso pode ser escrito como a força vezes dl dt é a velocidade do corpo numa determinada direção, né? Na direção que o corpo está se movendo. E isso é a velocidade u. Né? Eu estou no referencial S. Né? Tudo aqui está expresso para o referencial S. Então é u, né? Sem linha. Então f escalar u é igual a essa derivada, dE dt. E isso nos será útil. Então veja, vou te colocar de outra cor. Veja, vamos começar com essa expressão. Fx' é igual a dPx' dt'. Bom, pela regra da cadeia, eu posso escrever que essa derivada é igual a dPx' dt vezes dt dt'. Né? Então eu tenho esses dois termos, né? O produto dessas duas razões. E eu posso ainda escrever isso como esse primeiro termo, vou colocar no numerador, dPx' dt, então é a derivada de px' com relação ao tempo e não com relação a t', isso dividido por
dt' dt. Né? Então, o produto dessas duas razões é igual ao primeiro dividido pelo inverso, pelo recíproco desse segundo termo, dt' dt. O mesmo para as demais componentes. Eu vou também fazer para a componente y, e nós vamos... Então, dpy' dt' é dpy' dt vezes dt dt'. Vou colocar esse parênteses para deixar bem claro que eu tenho o produto dessas duas razões e eu posso escrever isso como dpy' dt dividido por dt' dt. Pois bem, e nós vamos começar fazendo justamente fy', porque é um caso mais simples. E depois nós voltamos e faremos para essa componente em x. Pois bem, então eu preciso, fica claro aqui que eu preciso encontrar quem é dt' dt, a derivada de t' com relação ao tempo. Lembre-se que a expressão colocar esse divisor, a expressão das transformações de Lorentz para o tempo é que t' é gama, esse gama é um gama que relaciona o sistema S' para o sistema S e vice-versa, então é o gama V, vezes o tempo t menos V por c quadrado x. Então esse gama V, se você quiser escrever isso de forma mais explícita, é 1 menos V quadrado C quadrado, que multiplica T menos V por C quadrado x. Bom, e dt' dt será esse gama V vezes 1, derivada do parênteses com relação ao tempo, 1 menos essa constante, V por c quadrado, derivada de x com relação ao tempo, que é exatamente o x, é a velocidade na direção x, dx dt, x, que é x ponto, que é u na direção x. Pois bem, então eu tenho já essa expressão para dt', dt, vou usar isso aqui e vou também utilizar que py, sabendo quais são as equações de transformação dos momentos e da energia, eu vou usar quem é py' em termos das coordenadas sem linha, que é simplesmente py. Então, nesse caso, nós teremos o seguinte: derivada de py' com relação a dt será dpy com relação a dt. Simplesmente tirei a linha, coloquei que o py é igual a py' é igual a py. E aqui no denominador eu terei esse gama V vezes 1 menos, vou escrever na forma de ux vezes V dividido por c ao quadrado. Muito bem, agora eu vou deletar esses termos para ganhar espaço, porque isso já foi utilizado. Eu vou escrever então essa expressão que nós encontramos e não utilizamos ainda, que dE dt é igual a f vetor, escalar u. Então isso aqui é igual a um escalar. Tá? Então agora sim eu posso deletar todo esse resultado e também vou escrever esse resultado que nós encontramos. E essas expressões também serão úteis. Vou colocar tudo aqui então. Ótimo. Bom, então quem é dpy dt? Ora, dpy dt já é a força em y.
né? Já é a força em y. Então veja qual foi o processo. Eu tenho que Fy' é dPy' dt', claro, tudo com linha, né? Eu faço pela regra da cadeia de que dPy', derivada de py' com relação ao tempo, vezes, isso é igual a essa expressão que eu acabei de dizer, vezes dt'. Escrevo nessa forma, né? Simplesmente que o produto desses dois quocientes é o quociente desses dois termos, né? E aí o py' eu escrevo na forma de py, porque essa é a transformação do momento nessa direção y, e eu já identifico que esse numerador é Fy. E o denominador, dt', nós calculamos e encontramos esse resultado, né? E isso já te leva à expressão para Fy', que é igual a Fy, vou colocar esse termo explicitamente, esse termo lambda gama v é 1 sobre aquela raiz. Como ele está no denominador, vai ficar Fy vezes 1 menos v quadrado por c quadrado dividido por 1 menos ux v por c quadrado. Essa é a forma com que Fy se transforma, né, da coordenada em linha para o sistema sem linha. Da mesma forma, é totalmente idêntico, dado que a transformação para z é similar, né, é equivalente a essa para y, então o resultado desse lado também será Fz, a componente da força em z para o sistema S, vezes 1 menos v quadrado por c quadrado dividido por 1 menos ux v por c quadrado. Então já tenho duas equações de transformação, falta encontrarmos essa para x. Então vou colocar os dois resultados aqui. Fy' é igual a Fy vezes essa raiz menos ux v por c quadrado. E para Fz' vai ser igual a essa expressão. Pois bem, então eu posso apagar todos esses termos e dar continuidade à equação de transformação para Fx'. Bom, nesse caso é um pouco mais trabalhoso do que no anterior. Por quê? Porque Px' se transforma dessa forma, né? Não é tão simples quanto simplesmente colocar Py' como Py. Então Px' terá esse termo, então vamos escrever. Eu vou escrever isso como um gama v, né? Então no numerador eu tenho um gama v e a derivada de Px, né? Px com relação ao tempo, menos v por c quadrado, com sinal menos, e a derivada de e com relação ao tempo. O gama v multiplica esses dois termos. Isso é no numerador, e no denominador eu tenho dt', que é gama v, e você vê que esse gama v então vai se cancelar com o gama v de cima, 1 menos, bom, vou colocar 1 menos ux v por c quadrado. Então esse gama v é cortado com esse outro gama v. dpx
dt é exatamente a componente em x da força, menos v por c quadrado vezes dE dt. dE dt nós encontramos que é o escalar, é o produto escalar de F com U. Então o vetor F escalar o vetor velocidade. Isso dividido por 1 menos o x v por c quadrado. Poderíamos já finalizar escrevendo, deixando fx' em função desse produto escalar. Ou, se você preferir escrever a resposta em termos de fx, fy e fz, então nós podemos abrir esse produto escalar e obter o seguinte: vai ser fx menos v por c quadrado, f escalar u vai me dar a componente ux fx, vou colocar um parênteses aqui, mais o y fy mais o z fz. Isso dividido ainda por o x, 1 menos o xv por c quadrado. Então eu posso combinar essas duas componentes. Aqui eu tenho fx e aqui também. Se eu colocar fx em evidência, eu vou ter o termo 1 menos o xv por c quadrado, que é o denominador. Então eu posso escrever que fx' será igual a fx vezes 1 menos o xvc quadrado, coloquei para esses dois termos, coloquei o fx em evidência, e esse fator multiplicativo a fx cancela com o denominador. Então eu tenho que fx' será fx, e daí os outros termos eu escrevo de forma completa, né? Eu terei o sinal menos o y vezes v por c quadrado, que multiplica, talvez seja melhor eu escrever a componente fy primeiro, que vai multiplicar o yv por c quadrado dividido por 1 menos o xv por c quadrado, menos fz, que multiplica o z vezes v dividido por c quadrado, isso dividido por esse denominador, 1 menos o xv por c quadrado. E essa é a expressão final que buscávamos. Essas são então as equações de transformação para as forças do sistema S' para o sistema S, e obtemos as equações inversas simplesmente trocando o que tem linha por não linha e trocando o sinal de V. Agora, antes de concluirmos essa aula, vamos fazer o limite, um limite importante para baixas velocidades. Nós sabemos o resultado, nós temos da mecânica clássica, sob transformações de Galileu, como as forças se transformam. Veja, nós calculamos por transformação de Galileu que as velocidades são transformadas, mas as acelerações não eram transformadas. Encontramos que as acelerações em linha eram idênticas à aceleração no sistema sem linha. Não havia uma mudança ao transformarmos as componentes das acelerações. E isso nos levou a concluir que as forças eram também invariantes.
a segunda lei de Newton, as leis de Newton eram invariantes sob transformação de Galileu. E, consequentemente, como as leis da mecânica podem ser encontradas a partir das leis de Newton, as leis da mecânica como um todo eram invariantes sob transformação de Galileu. Então isso é o que funciona para baixas velocidades. Bom, e nesse regime de baixas velocidades, o que nós fazemos? Nós fazemos com que V por C seja muito menor do que 1. Colocando V por C muito menor do que 1, podemos fazer isso rapidamente aqui, né? V por C muito menor do que 1, né? Esse termo aqui vai ser, vai para zero, né? V por C tendendo a zero é muito menor do que 1. Então ele vai para zero. E aí esse coeficiente que multiplica Fy zera. E esse também zera. Então Fx' será simplesmente igual a Fx. Tá? Podemos fazer essa análise aqui. Né? Eu vou ter esse resultado. E Fy'? Bom, se V por C tende a zero, então essa raiz do numerador será 1. E no denominador eu terei V por C sendo zero, né, eu terei 1. Ou seja, eu terei o resultado de que Fy' é igual a Fy. E o mesmo para cá. V por C, você coloca então 0, né? Aqui 0, ou seja, vai ter um fator 1 e aqui também 1, e consequentemente Fz' será Fz. Simples assim. E aí você recupera o resultado para, em termos vetoriais, né, o resultado para baixas velocidades que você esperava obter na mecânica clássica.